Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o nosso sexto episódio e hoje falaremos sobre os Cavaleiros Templários, a sua origem, quais eram os principais objetivos da Ordem e algumas curiosidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos acompanhe, porque por aqui nós estamos abordando com frequência assuntos voltados para maçonologia, teologia, ciências da religião e também filosofia. Bom, então vamos ao tema. Os Cavaleiros Templários eram conhecidos inicialmente como os Pobres Cavaleiros de Cristo. Essa ordem foi fundada por Hugo de Payens, que foi o primeiro grão-mestre da ordem, em Jerusalém, em 1118. Essa ordem, além de religiosa, era também uma ordem militar que tinha como principal objetivo proteger os peregrinos que deslocavam da sua cidade e iam até a Terra Santa. Era muito comum os roubos naquela época. E como não existia policiamento, quem fazia esse papel, esse ofício, eram as ordens de cavalaria. Um outro objetivo também dos cavaleiros era simplesmente proteger os peregrinos dos frequentes ataques dos povos muçulmanos. E ali estavam os cavaleiros não só a defender os peregrinos, os cristãos, mas também libertar a Terra Santa dos muçulmanos. E esses confrontos entre os muçulmanos e os cavaleiros foram chamados na época de cruzadas. Depois de um certo tempo, devido à sua organização, os Cavaleiros Templários conseguiram a autorização do rei de Jerusalém, Balduíno II, para a construção de um templo em cima das ruínas do templo do rei Salomão. E a partir de então, começaram a ser reconhecidos como os Cavaleiros Templários. Era uma ordem muito organizada. Eles tinham ali as suas hierarquias, a começar pelo grão-mestrado, os seus mestres, os seus aprendizes, ou neófitos, como eram chamados os aprendizes, todos os postulantes tinham ali propensão, interesse de entrar para a ordem, passava ali por um teste de conduta, de ética, de moral e, consequentemente, ao final, uma cerimônia de iniciação. Bom, além do ofício de cavaleiros, eles também procuravam trazer soluções para o cotidiano da época. Eles foram os pioneiros a desenvolverem e utilizar o sistema bancário, como, por exemplo, o peregrino que saía da sua cidade. Para evitar que o seu dinheiro fosse furtado durante o trajeto até a Terra Santa, ele procurava um cavaleiro templário, entregava ali as suas moedas, recebia um comprovante, e quando chegava na cidade de destino, que era a Terra Santa, ele procurava novamente um cavaleiro templário e recebia ali as suas moedas, Além desse transporte de valor, em teoria, eles também trabalhavam com escolta, eles também trabalhavam com empréstimos, Então eles foram, de fato, aí, os pioneiros do sistema bancário conforme nós conhecemos nos dias de hoje. Com o passar do tempo, esses cavaleiros eles foram ganhando prestígio da sociedade. Além do excelente trabalho que eles faziam em prol dos menos desfavorecidos, a população ela gostava dessa ideia de proteção dos lugares santos. E também existiam as famosas comendadorias, que era um espaço onde os cavaleiros templários plantavam e ofertavam ali para a sociedade, sem custo algum, os alimentos que ali eles colhiam. Eles tinham uma facilidade enorme de lidar com tecnologias de agricultura, ofertavam também serviços de saúde gratuitamente para a população. O certo é que onde existia uma comendadoria templária, ninguém passava fome. E com o passar do tempo também, esse prestígio social fizeram com que eles recebessem grandes presentes, desde terras, cavalos, ferramentais e armamentos. Eles eram considerados os intelectuais da época, estudavam filosofia, astrologia, engenharia, agronomia, economia, e todo esse crescimento começou a chamar a atenção do rei Filipe o Belo e também do Papa Clemente. Eles viam nos Cavaleiros Templários uma grande ameaça. Além de todo esse contexto de riqueza, dos tesouros dos Cavaleiros Templários que eles estavam de olho, também tinha a questão de que os Cavaleiros Templários eram contra a supremacia pregada pela Igreja Católica. Naquela época, a Igreja fazia o papel do governo. Eles controlavam até os pensamentos. Tudo que era contrário, tudo que era diferente do que a Igreja pregava, era considerado satanismo ou heresia, como, por exemplo, o estudo do eletromagnetismo, da filosofia, da lei da gravidade, eram considerados bruxarias e satanismo. Nós podemos dar um exemplo aqui de Joana d'Arc, que foi morta, queimada viva no centro da França, pelo tribunal eclesiástico da época. Bom, os Cavaleiros Templários chegaram a ter mais dinheiro do que o próprio governo e a própria igreja. Inclusive, a igreja tinha uma dívida altíssima com os Cavaleiros Templários. E toda essa influência, esse contexto do tesouro dos Cavaleiros Templários acabou aguçando a imaginação de alguns autores que escreveram grandes livros e filmes, como, por exemplo, O Santo Graal, O Código da Vinci e A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage. Falando em influência, a gente pode citar uma série na Netflix que está disponível até os dias de hoje, chamada Knifeful, ou Os Cavaleiros Templários em português. Ali mostra o plano arquitetado pelo rei Filipe o Belo, até então rei da França, para exterminar a Ordem dos Cavaleiros Templários. É lógico que ali tem uma pitadinha de romance,
para deixar a série um pouquinho interessante. Mas em resumo, ele pega duas caveiras, colam essas caveiras, uma de costa, a outra banha na prata, ludibria um dos cavaleiros que foram expulsos da ordem, o nome dele é Laudrin. Ele foi tesoureiro ou secretário da ordem, eu não me recordo, mas ele foi expulso por conduta. E ele pediu que Laudrin fosse até o centro da França e apresentasse essa imagem grotesca como o deus dos Cavaleiros Templários, e assim o Laudrin fez. Em 1307 começou a perseguição e a condenação dos Cavaleiros Templários. Todo o massacre iniciou-se numa sexta-feira 13. É por isso que até os dias de hoje existe essa superstição. Tá? O último a morrer foi o último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay. Ele era da cidade de Molay, uma fragata francesa, e ele foi queimado vivo no centro da França no dia 18 de março de 1314. Bom, parece que tudo acabou ali com a morte do último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, né? Mas não. Os cavaleiros que não foram pegos na Inquisição foram acolhidos por uma ordem de pedreiros ligada à Igreja Católica, uma guilda, uma associação, uma cooperativa de pedreiros, do qual o objetivo deles era simplesmente a construção de grandes igrejas e catedrais por toda a Europa. Tá? Existe uma vertente de que os Cavaleiros Templários teve grande influência no surgimento da maçonaria. Essa fusão da ordem dos pedreiros com os Cavaleiros Templários surgiu então ao que nós conhecemos hoje como maçonaria. No próximo episódio nós vamos falar da origem histórica, da origem filosófica, qual que é o objetivo da maçonaria em si, tá? E tratar também alguns mitos e verdades, porque nós sabemos que essa instituição ela sofre grandes injustiças, principalmente aí voltada à teoria da conspiração. Bom, se você gostou do conteúdo, deixe o seu comentário, um fraternal abraço e até o próximo vídeo.